Fala pessoal, vamos fazer uma análise aqui hoje sobre o crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a seguinte: até 2021, acompanha aí no código, a gente tinha o artigo 129, parágrafo 9º, que trata da lesão leve praticada no contexto de violência doméstica e familiar. A lesão baseada no gênero era aplicada aqui. Só que hoje, desde 2021, a gente tem no Código Penal a figura do parágrafo 13, que traz especificamente a lesão leve praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, vamos lá. Lesão corporal praticada contra a mulher. Se a lesão for uma lesão grave, uma lesão gravíssima, uma lesão seguida de morte, a gente vai fazer uso dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 129. Esquece esse contexto de violência doméstica familiar, porque essas qualificadoras do 9º e do 13, elas se aplicam à lesão leve. Se for uma lesão leve, praticada no contexto de violência doméstica e familiar, sem ser baseada no gênero, 129, 9. Se for baseada no gênero, 129, 13. O que é ser baseada no gênero? O 129, parágrafo 13, faz referência ao artigo 2º-A do 121, lá do crime de homicídio, que traz o que é a violência praticada por razões da condição do sexo feminino, que é quando há violência doméstica familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, por exemplo, se um agente agride a companheira porque não concorda que ela trabalhe fora todo dia. Aqui a gente tem uma clara hierarquia, uma clara subordinação, uma clara violência baseada no gênero. Diferente, por exemplo, de duas irmãs que possuem um comércio e estão entrando numa discussão sobre quais rumos que a loja vai tomar. A discussão torna-se mais acalorada e uma acaba agredindo a outra. A gente tem aqui uma violência doméstica e familiar, mas não é baseada no gênero, não tem uma relação de hierarquia baseada no gênero. Então, nesse caso, das duas irmãs que estão brigando, a gente vai colocar a capitulação do crime no 129, parágrafo 9º, lesão leve, qualificada pela violência doméstica e familiar. Se fosse baseada no gênero, 129, parágrafo 13, beleza. Agora, para completar, qual é o tipo de ação penal que vai incidir no âmbito da lesão corporal de natureza leve numa violência doméstica e familiar contra a mulher? Vamos lá. Aqui a gente tem que entender o seguinte: a gente tem a previsão da Lei 9.099, lá no artigo 88, fala para a gente que nos casos de lesão corporal de natureza leve ou lesão corporal de natureza culposa, a ação será o quê? Pública condicionada à representação. Porém, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 41, diz para a gente que não se aplica a Lei 9.099 aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, vamos lá. Nos casos de violência leve praticada contra a mulher, a ação será pública incondicionada, porque a gente não tem como fazer incidir a Lei 9.099, porque a Lei Maria da Penha não permite que incida a Lei 9.099 aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inclusive, a gente tem esse entendimento sumulado pelo STJ. Olha só, súmula 542 do STJ fala o seguinte: a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Então, para a gente resumir, em regra, o crime de lesão corporal leve ou lesão corporal culposa, a ação será pública condicionada à representação por força da Lei 9.099 no artigo 88. Porém, se for praticada contra a mulher, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher baseada no gênero, a ação será pública incondicionada, porque a Lei Maria da Penha, ela retirou a aplicação da Lei 9.099. Agora, só para a gente fechar, e se a lesão for culposa? No caso de lesão corporal culposa, embora existam alguns julgados isolados do STJ, mantendo a ação como sendo pública incondicionada, a doutrina entende que no caso de lesão corporal culposa, a ação deverá ser pública condicionada à representação. E por que isso? Porque nesses casos da ação da lesão corporal culposa, inexiste aqui o elemento subjetivo do dolo que caracteriza a violência baseada no gênero. Imagina, por exemplo, o cara está em casa fazendo uma obra, trocando uma lâmpada do teto, ele está em cima da escada, a mulher está segurando para ele, ele cai e lesiona a mulher. Lesão corporal culposa. Existe aqui uma violência baseada no gênero? Não existe violência baseada no gênero. Então, repito, existem alguns julgados isolados do STJ que mantêm
a ação penal como sendo pública e incondicionada nos casos de lesão culposa envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, que nesse caso, para a maior parte da doutrina, não existe a violência de gênero. Não é uma violência, não se trata aqui de uma violência doméstica e familiar contra a mulher. Por quê? Justamente por inexistir o elemento subjetivo do dolo caracterizador da violência de gênero.